Oi, eu sou o Felipe. Oi, eu sou o Rodrigo. Oi, aqui é a Alessandra. E esse é o nosso grupo de Computação e Sociedade para avaliação final. Bom, para o nosso trabalho a gente escolheu falar sobre os jogos sérios. Então, fiquem aí com a explicação do nosso caro amigo Rodrigo sobre o que são os jogos sérios e um pouquinho mais para vocês. Jogos sérios vem do termo em inglês Serious Games e possuem um grande foco no aprendizado e educação. Com isso, seu público-alvo é principalmente os estudantes e pessoas em treinamento. Esses jogos envolvem o uso de tecnologias de jogos digitais com o propósito de simular problemas e situações do mundo real. Suas aplicações têm sido eficientes nas áreas de saúde, defesa, negócios, turismo e entre outras. Porém, como possui um grande foco, se possível, total foco no aprendizado e educação, ele não possui um foco no entretenimento. Sendo assim, é necessário que seja feito um estudo complexo e muitas vezes custoso, para que assim possa atender às diversas áreas do conhecimento, sejam elas a aprendizagem, a avaliação, a simulação de jogos em si, além do conteúdo de domínio de aplicação. Sendo assim, um dos desafios para desenvolver um jogo sério é balancear e integrar os requisitos do jogo, simulação e conteúdo. Se for feito, por exemplo, um RPG, é necessário que esse RPG atenda aos requisitos de um jogo sério, possuindo o seu foco maior em aprendizagem e o seu foco menor no entretenimento. Arm Battles 1 é um jogo de tiro em primeira pessoa de combate a tanques lançado para fliperama em novembro da década de 80, pela Atari. Com seu uso de gráficos vetoriais tridimensionais, o jogo é considerado o primeiro verdadeiro jogo arcade 3D com uma perspectiva de primeira pessoa, o primeiro grande sucesso 3D na indústria de videogame, e o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa bem sucedido em particular, tornando-se um marco para os jogos de tiro em primeira pessoa. O jogador controla um tanque que é atacado por outros tanques e mísseis, usando um pequeno scanner de radar para localizar os inimigos ao seu redor na paisagem árida. Esse jogo foi concebido para treinar militares em situação de batalha. Ao longo dos anos, e à medida que os computadores para uso pessoal estão sendo desenvolvidos, os jogos sérios são concebidos para uma cada vez maior variedade de áreas: educação, treinamento profissional, saúde, publicidade e políticas públicas. Bom, os jogos sérios eles têm várias classificações. A gente tem o que a gente chama de adver games, que são usados geralmente para fazer anúncios publicitários, usados como estratégia de marketing por empresas. A gente tem os jogos de aprendizagem também, né, que são os jogos voltados para aprendizagem, educação e tal. A gente também tem os jogos de simulação, jogos para saúde, jogos para arte, jogos de dinâmica organizacional. E entre vários outros, a gente tem também os Educa Markets, né, que são jogos que englobam vários desses subgrupos, dessas classificações. Um jogo que pode ser um ótimo exemplo e modelo para isso é o Insu Online. O Insu Online ele é um jogo sério, que ele tem o objetivo, né, de simular situações reais de médicos que tratam da diabetes. Ele é um jogo voltado para melhorar a dinâmica profissional dos médicos, para conseguirem tratar os pacientes com insulina. E basicamente é isso, você joga o jogo como um médico novato no hospital, você tem que passar receita de insulina para os pacientes, falar para eles como é que é o tratamento, tudo isso dentro do jogo. Então, tudo isso com uma base real de médicos que desenvolveram o jogo. Bom, é fato que os jogos eles são uma tendência cultural que está sempre crescendo na nossa sociedade, eles estão presentes na nossa vida há muito tempo já, desde 1958, com o famoso jogo da bolinha. Provavelmente você jogou esse jogo. Com certeza você já viu aquela bolinha desgraçada indo de um lado do outro da tela? Então, esse é o primeiro jogo. Na verdade, essa é uma variação dele, né? O primeiro jogo de verdade que foi lançado era o Tennis for Two. Feito numa maquininha assim, ele simulava a física de tênis, né? Então você via a bolinha indo de um lado pro outro e você podia jogar com seu amigo ali. Era uma coisa super simples, super básica, mas foi o início já de uma tendência que hoje em dia é explodida culturalmente falando. Os jogos são parte da nossa vida. Bom, e além, obviamente, da importância cultural, a gente sabe que os jogos eles são atrelados a áreas como economia, política e também a educação, obviamente, né? A gente está falando de jogos sérios que têm um objetivo educacional, então eles também são parte disso. E foi por isso que o nosso grupo escolheu esse tema, porque a gente queria mostrar a importância da junção entre arte e educação. E atrelar a essas duas áreas, obviamente, o entretenimento, que pode trazer resultados cada vez melhores para a educação e, enfim, qualquer outra coisa da nossa sociedade. Isso é tecnologia, amigos, é evolução. Vamos focar
nos Serious Games, né? Nos jogos sérios. Serious Games. Serious, eu não sei falar, foda-se, jogos sérios. Pensando em como isso poderia afetar a nossa atual realidade e como que a gente poderia engajar esse tema dentro de um vídeo para apresentar para vocês, a gente teve a brilhante, magnífica ideia de desenvolver um jogo sério. Literalmente a gente desenvolveu um jogo. Obviamente, né, um jogo desenvolvido por alunos do primeiro período, né, de ciência da computação. Então, é um jogo super simples, é um jogo besta, mas que tem as mesmas dinâmicas de um jogo sério e que a gente usou essa experiência também do desenvolvimento, de ter a ideia, de chegar num resultado final, passando por todos esses conceitos do que seria um jogo sério. Não, é que deu alerta aqui que tá acabando a bateria. Calma aí. Ô, filho da puta. O que você acha de jogo sério, Pedro? O que eu acho de jogos sérios? É. É uma classificação de jogos muito importante para a sociedade, por todo o trabalho que esse jogo desenvolve. Ele se baseia no quê? Toda a função dele. O jogo sério se baseia num jogo que ele usa, né? Tipo assim... A seriedade. Take 2, tomada 1, ação. Então, obviamente, como nós somos alunos exemplares, nós desenvolvemos um jogo super complexo, com gráficos magníficos, que consiste basicamente em diálogos, obviamente, né? Diálogos, esses são os gráficos magníficos do nosso game. Pra gente começar desenvolvendo o jogo, a gente tinha que pensar em qual seria o gênero do jogo, né? E a gente, obviamente, como a gente não tem muitos recursos, a gente escolheu um RPGzinho básico, da hora, RPG, massa. E o jogo é basicamente o seguinte, você vai ter diálogos aparecendo no seu terminal e você vai ter que fazer opções. Você vai ter que escolher entre as opções que vai aparecer lá, são 3 opções, A, B ou C. E se você escolher a opção errada, você perde uma vida. Se perder todas as vidas, game over, meu amigo. Game over. Bom, então, pensando nisso também, né, pensando nessa dinâmica, a gente teria que pensar qual que seria o tema do jogo, né, o assunto que a gente queria tratar seriamente, né, porque aqui é só coisa séria. Né? Então, a gente, como 3 universitários de ciência da computação, obviamente, nosso tema é sobre computação, né, amigo? É computação. Criativo. Então, no dia que a gente teve a ideia, eu passei a madrugada inteira desenvolvendo o protótipo do jogo. E nisso, eu criei o roteiro do jogo, a narrativa dele, o storytelling, fiz as pesquisas que tinham tem valor educacional, né, pro nosso jogo, e também desenvolvi os desafios, né, as fases, né, os níveis e tal. Eu queria que o jogo ele fosse divertido. Sim, ele tinha que ter uma diversãozinha assim, com os diálogos bem besta, umas piadas sem graça que eu adoro também. Eu queria também que tivesse uma história bem maluca, bem nada a ver, mas que essa história ela conseguisse simular um cenário, né, que poderia, teoricamente, né, acontecer em um cenário real. Tudo foi em linguagem C, todas as perguntas, todos os desafios, e foram sobre coisas que a gente aprendeu durante esse primeiro período. Depois de desenvolver o protótipo durante toda a madrugada, eu comecei a codificar o jogo, comecei de fato a fazer o jogo. E foi de certa forma bem simples, né? Eu já tinha um protótipo do jogo, a ideia do jogo não era a mais complexa, né? Bom, e assim eu consegui desenvolver 5 desafios que quase simulam a realidade. Fiquem aí agora com a gameplay insana, frenética da nossa queridíssima amiga Alessandra. Ideia desde o início, né, na verdade, a gente foi malandrinho. Eu desenvolvi todo o jogo, né, parte do código, do protótipo. Mandei tudo pro Rodrigo, o Rodrigo revisou e nada, a gente falou nada pra Alessandra, porque a gente queria que ela fosse a nossa cobaia do jogo. Então fiquem aí agora com a gameplay maluca dela. E aí, tá preparada? O melhor jogo da sua vida? Jogo de revoluções. E é isso, inicia o jogo. Ok. Tudo em inglês. Que bonitinho. Parabéns, você passou no processo seletivo para estagiários da Google. Venha para a Google e comece seu primeiro dia. Você é um estudante de ciência da computação que recebeu essa carta da Google. Inicie o jogo com Enter e comece seu primeiro dia como estagiário. Você chegou na Google, mas acabou caindo em uma espécie de armadilha improvisada e parou na sala secreta da empresa. Essa é a iniciação na Google para estagiários. Seu primeiro desafio como estagiário é resolver problemas desenvolvidos pela empresa multinacional. Você tem exatamente 3 vidas como estagiário. A cada vacilo seu na empresa, você perde uma vida. Chegue a 0 e seja despedido. Seu primeiro problema é de matrizes. Você vê escrito na tela do seu computador.
problema é: como podemos fazer a transposta da matriz? Letra B. Certeza? Calma, deixa eu Agora ver. que você deu direito, o quê? Eu acho que eu tenho certeza. Ei! O Felipe querendo enganar a minha cabeça. O seu segundo problema é sobre struct. Para criar um programa com os dados dos usuários, a Google deseja criar variáveis personalizadas para armazenar esses dados. Como podemos fazer isso? Ele procurando até DNA do usuário. TAG. Aê! Estudou satisfatoriamente, letra C. O seu terceiro problema é sobre atribuições. O estagiário demitido trocou os dados de vários usuários armazenados em variáveis personalizadas. Sua missão é inverter todas as posições de um vetor de user data de N posições. Como você pode fazer isso para não ser demitido? Mas eu vou por eliminação. A segunda tá um pouco bagunçada. O que são esses 3 pontinhos no código? Não faz sentido. A letra C tá só, mostrando na tela. E, nossa, esse for também eu acho que nem faz sentido. Eu vou de letra A. Não, o for tá certo. Esse vírgula, 2 atribuições. Dá pra você fazer 2 atribuições dentro do for. Tá vendo? Menos Não uma. sabia. Aprendizado, olha só. Não sabia que dava pra fazer isso. Pra mim, essa aqui parece ser mais correta. Só tem um jeito de se descobrir. Eu tô com medo, mas fica só tudo na minha cabeça. Ai! Eu sabia, você fica fazendo minha cabeça. Dia 2, passei de nível. Você descansou das 3 da manhã até as 6. Essa é a vida. Desenvolvedor não dorme. Está se arrumando para ir para Google enquanto toma seu cafezinho. Chegando na Google, você precisa passar pelo segundo dia de iniciação dos estagiários. Seu quarto problema é sobre passagens por parâmetros. Um sênior da Google, o Grinhasaki, percebeu que o seu vetor arrumado de ontem possui ainda alguns dados trocados. Ele te passou os índices dos dados errados e seus respectivos dados trocados. Como você pode fazer a troca desses dados de forma eficiente e que use pouca memória? A letra A parece legal, mas parece talvez não fosse preciso usar ponteiro. A letra B parece mais, simples e eficiente. Eu acho que é a B. Eu vou me manter na B. Você mostrou seu código para o Douglinhas e ele te denunciou. Não! Para a administração do seu estágio, te reportando como impostor. Você tá envolvido com isso? Não! Era A, velho. O seu quinto problema é sobre alocação de memória. Como teste final da iniciação dos estagiários, o administrador te apresenta um problema sobre a alocação de memória de um programa. Como você pode criar um vetor de forma dinâmica? Ora! Eu acho que eu já sei. Ora. Parabéns! Você passou no teste final. Seja oficialmente bem-vindo a Google. Aê! Bonitinho. Eu posso colocar aquela errada pra ver o que acontece? É legal. Erra esse aí. Ok. Mark Zuckerberg comprou 1/4 da Google graças ao seu vacilo. Tá. Os Google Guys viram sua resposta e você foi banido da Google pra sempre. Sua vida menos 100. Game over. Demitido. Bom, é isso. Esse é o nosso trabalho, né? Muito obrigado a todo mundo que viu o trabalho, professor. Dá nota máxima pra nós, porque a gente desenvolveu um jogo, cara, não é todo dia que você vê isso. Eu acredito que esse trabalho deu uma visão ampla pra gente, a mais do que é o mundo dos games, o mundo dos jogos, né? Bom, o armazenamento da câmera ficou cheio e a gente perdeu a conclusão final. Mas é isso, eu tô aqui segurando a câmera. Obrigado por ter visto aí o meu trabalho, espero que tenha gostado do nosso jogo, da nossa ideia, e que tenha pegado uma visão também sobre o que são os jogos sérios, né? Que são jogos alucinantes, igual o meu jogo. Dá a sua visão aí, mano. Sobre o que você achou? Um trabalho totalmente integrado no assunto, né? Um trabalho totalmente necessário pra você aí do outro lado da tela entender mais um pouco sobre os jogos sérios e todas as suas categorias envolvendo jogos eletrônicos. Abrir sua cabecinha pro mundo das tecnologias, entendeu? Ver que a vida não é um morango.